Olá, hoje, terça-feira, é dia de mais um Sem Edição com José Roberto Guzzo. Tudo bem, Guzzo? Tudo bem, Augusto. E você? É um prazer ver você aqui. Prazer é todo meu, meu querido. E quero saber o que você achou da troca no Ministério da Justiça. Temos um novo ministro. E aí? Esse ministro, do jeito que a coisa foi apresentada, né, Augusto? Ficou na cara de todo mundo que é uma interferência, né, direta do Lula lá no uma governo exigência da Dilma, do Lula. uma exigência dele. Falou, tira o ministro atual, que é o Cardoso, né, esse que está aparecendo aí, e põe um outro. E dois. Ele diz, tira o Cardoso, porque o Cardoso não controla a Polícia Federal. A Polícia Federal está me perturbando. Eles querem me prejudicar. É um absurdo que ele não faça nada. Esse ministro Cardoso, cujos méritos e deméritos eu não sei direito julgar, ele não poderia, na minha opinião, fazer nada de muito diferente do que ele fez, né? Ele não pode proibir a Polícia Federal de fazer os atos que fez. Nada, isso por lei. Mesmo que ele teria de fazer isso todos os dias, pensa um pouco. Tá bom, não prende aí esse cara, mas daí no dia seguinte tem outro. Esse também não. E daí vamos buscar não sei quem em casa. Esse também não. Ele não pode. Não. Quarta, quinta a vez. Polícia Federal tem autonomia para investigar, embora seja subordinada ao Ministério. Há uma discussão aí, o que é autonomia. Eles também têm um grau de subordinação. Ela tem autonomia, mas o diretor é nomeado pelo ministro da Justiça. Digamos, o governo e o ministro decidem as verbas que eles têm, uma porção de coisas. Enfim, é uma carreira, mas tem, de fato, o controle de alguém em cima, e está muito certo que tenha, né? Não pode ter um negócio que ninguém sabe quem manda, né? Agora, independente do grau de autonomia exato que deva ter a polícia, ela não pode se recusar, Augusto, durante o tempo todo, seguir a orientação dos advogados do Lula. Eles não conseguiriam, nem que você nomear o Rui Falcão, diretor da Polícia Federal, uma hora ele vai falar, Lula, aí não pode mais, já é a 14ª vez que você me pede para suspender tudo, eu vou ter de fazer, né? Enfim, aí fica claro que ele interferiu. Interferiu, quer dizer, ele, o partido, né, que vinham nessa mesma toada, embora esse ministro seja do partido deles, né, do PT. Queria claro, Paulo, aquele deputado, Paulo Pereira, que é um deputado que é aquele que entrou com ação contra um promotor. Mas olha aqui, ele não só interferiu, como interferiu numa coisa do seu interesse pessoal. Esqueça esse negócio, o PT, ele está preocupado com ele, né? Com as investigações em torno dele, com os interrogatórios em cima dele. Se bem que a Polícia Federal não fez diretamente nada em relação a ele, mas ele está vendo, parece, né? Essa sombra chegar para o lado dele. Tanto que, porque ele interferiu também claramente, há muito pouco tempo atrás, na demissão do outro ministro, do Joaquim Levy. Exatamente. Que ele queria não sei o quê, porque a política que ele está fazendo está muito ruim, e eu vou botar, você precisa botar um outro, botou o tal Joaquim, Nelson Barbosa. Nelson Barbosa, depois dele ter sugerido o Joaquim Levy. Olha, então, isso daí eu estou realmente, Dilma, manda esse cara embora, põe outro, porque a economia assim, desse jeito, não vai. Mas agora não tem problema nenhum com a justiça no Brasil, certo? Né? Não. O problema é ter com ele, certo? Então... Ele tem problemas com a justiça. Ele tem problemas com a justiça. Agora, exatamente, né? Muito bem. Troca o ministro. Troca-se o ministro. A minha pergunta é também o quanto isso pode funcionar. A gente de duas uma, Augusto. Ou não vai adiantar grande coisa, porque o ministro vai se sentir, poxa, eu também não posso ficar todo dia
Eu não posso mandar embora o cara da Polícia Federal já, pô. Já manteve, já avisou que vai continuar. Eu não posso mandar o japonês embora. Né? O que eu vou fazer com o japonês? Ou ele continua as coisas mais ou menos a mesma, ou ele não. Ele rasga a fantasia e passa a ser o ministro da Advocacia-Geral do Lula, né? Então, em vez de Advocacia-Geral da União, passa a ser Advocacia-Geral do Lula. De qualquer jeito, vai se saber, Augusto. Precisa combinar com o povo e com a Lava Jato. Né? Exatamente. O que ele não pode, esse ministro ter uma ação secreta. Né? A ação dele vai ser pública. Ou não vai adiantar nada, ou ele vai começar a ser claramente a favor do Lula. Isso vai criar um problemão. Porque na justiça em si, ele não manda nada. Não. Em si, não manda. É outro poder. Não manda, entende, outra né? coisa. Tanto faz que o ministro da Justiça seja A, B ou C, você não pode tirar o juiz Moro, você não pode ir lá da Operação Lava Jato, nem da vara que ele está, você não pode transferir ele para outro lugar. Ele e os outros, esses do Supremo, você nomeou o Barroso. Agora o Barroso está meio infeliz, né? O Toffoli não está muito feliz, mas agora você vai fazer o quê? Você vai tirar o Barroso? Não vai fazer, vai ficar até os 75 anos. Aí vai aguentar agora o homem, né? No caso, então, dessas áreas que são realmente super importantes, não vai adiantar só a troca do ministro. Não, ele não vai poder parar a Operação Lava Jato. Até agora, esse ministro, olha, ele ficou só dando a impressão de que é realmente um cara colocado lá pelo Jacques Wagner, de quem ele era um subordinado. Eu sei que não tem o menor prestígio jurídico. Ninguém sabe não tem currículo, não tem nada. É uma nulidade absoluta. Será que... Olha, o Brasil tem 900 mil advogados, parece pelas últimas contas, né? 900 mil, meu amigo. Será que esse era o único que em 900 mil? Entre advogado, promotor e tal, deve ter, sei lá. Esse era o mais qualificado. Esse não tinha outro, hein? Peraí, né? As opções eram Paulo Pereira. Pois é, e mais ainda, para cereja no bolo. O Lula manda tirar, a Dilma tira, e eles não ficam contentes. Mas não devia ser esse que o Jacques Wagner não vai parar mandou. A Lava Jato. Esse daí foi uma indicação pessoal do Jacques Wagner. Estão bravos. Estão bravos, devia ser fulano, devia ser o ciclano. Escuta, enfim, em matéria de realmente liquidação de um governo... Não estão entendendo, né? Na segunda parte dessa questão é a liquidação do governo da Dilma, né? Não se faz nem o esforço para dar a impressão, né, de que... Nem disfarça. Nem disfarça. E ela está enganada, ela acha que fazendo isso, se botando aí de joelhos, ela acha que o Lula vai agradecer, vai ficar... Nada. Pelo contrário, eles não gostaram do cara que ela pôs, né? Como acabamos de falar. Não, tirou, mas não era suficiente. Devia tirar e pôr o que a gente queria. Daqui a pouco vão estar dando pancada nela outra vez, né? Augusto, tá outra complicado. Péssima a gente ideia. Falou, né? Agora, Guzzo, o Lula, ele fez todas essas exigências, quer mudança disso, daquilo e tal, porque ele está assustado com o depoimento no tribunal que ele evitou de novo. O que você acha? Ele vai continuar enganando até quando? Não sei, Augusto. Vocês já discutiram. Pois na última vez ou na outra, ele escreveu um artigo aí. Nossos dois últimos encontros. E falar, vem cá. Nos nossos dois últimos encontros. Falamos disso. Ele não vai, arrumou um jeito de um conselho, tipo, não autorizá-lo a não ir, ou proibir o promotor de interrogá-lo. Pois o conselho anulou a decisão, voltou com outro agravo de embargo de sei lá o quê. Você entende? E o fato é que ele não vai.
Agora, a pergunta não vai embora, é o seguinte, mas por que, meu Deus do céu? Mas por quê? Ele tem um vídeo aí que você mostrou dele falando. Vale a pena ver o que ele bom. diz, porque ele diz que agora ele voltou. Porque agora ele vai falar. Ele prometeu a ele mesmo não tratar do assunto. Vamos ver. Como? Ele não combinou com a justiça. Tá bom. Agora vamos ver o que ele falou. Eu, companheiros e companheiras, que prometi a mim mesmo não tocar nesse assunto, eu tenho que tocar. Eu sou acusado de ter um apartamento, um triplex do Minha Casa Minha Vida, porque é um triplex de 200 metros quadrados. Eu sou acusado. Eu quero saber como é que vai ficar essa história. Eu digo que não tenho apartamento. A empresa diz que não é meu. E um cidadão do Ministério Público, obedecendo ipsilitris o Jornal Globo e a Rede Globo, costuma dizer que o triplex é meu. Eu quero saber a hora que tiver uma votação no juiz. Eu quero saber quem é que vai me dar esse maldito apartamento. Olha, Guzzo, okay. Como acabamos de ver, o Lula disse que primeiro ele prometeu a ele próprio não falar sobre o assunto, como se nós não tivéssemos nada com isso, etc. Depois ele continuou culpando todo mundo, okay? E não abre a boca, não menciona a palavra empreiteiros, por exemplo. E aí? Esse discurso aí que ele fez, eu acho que é uma necessidade porque fica a cada hora, fica mais incompreensível. Ele diz, eu não falo com o promotor, eu não respondo pergunta nenhuma, eu não entro nesse assunto. Não quero. Eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Não, mas ele não falou nada nunca. Em casa. Mas chega uma hora que está difícil ele resolver, me parece, numa reunião aí qualquer, dar algum tipo de satisfação ali em volta, Augusto, na minha opinião, assim, está complicado em volta dele. Ele não tem explicações a dar. Tem gente que deve estar dizendo, mas espera um pouco, presidente, mas nenhuma palavra. Então ele resolveu falar essas coisas aí. Daí ele falou, fez aquele show. Agora, não é nada daquilo que o promotor quer perguntar para ele. O promotor quer perguntar para ele, ninguém está falando essas coisas que ele nega, né? Primeiro, se é tudo assim, tá claro, meu Deus do céu, por que me persegue? Por que ele não diz isso pro Ministério Público e acaba a história? Porque daí o promotor vai dizer, bom, agora que você explicou, entendi, então esquece. É um triplex de Minha Casa Minha Vida, embora tenha elevador privativo. 200 metros quadrados, como assim? 200 metros quadrados, qualquer mané morasse em 200 metros quadrados, tá certo? Perdeu a noção das coisas. Perdeu completamente. Mas o ponto não é o ser 200, 250, 300, se o triplex é de luxo, não é de luxo, ele diz que é uma mixaria, né? Puxadinho. Coisa do nível de um Minha Casa Minha Vida. Ou seja, da pior qualidade possível. É isso que ele está falando. Isso é coisa de pobre, né? Que adoraria ter esse apartamento. Está confessando. O pobre brasileiro na vida inteira não vai nem entrar no prédio dele, né? Imagina ter um, né? É recebido a bala, como ladrão. É uma quirera, né? Que é nada. Mas muito bem. Mas não é isso que está se discutindo. Está se discutindo o seguinte, as empreiteiras fez a reforma do apartamento, fez para ele, fez por conta própria. Ele tinha por que estava na declaração que quebrou, dele? Como é que é? Por que estava na declaração de renda dele que teve esse apartamento? Ele estava gritando aí, nunca tem, inventaram. Mas como inventaram? Valia 37 Só falaram mil. Porque ele escreveu na declaração 37 dele. 37 mil era o valor. Deu 37 mil, podia pôr 3.700, não sei. Quanto ele quisesse. Mas não inventaram, Augusto. Fala, a Globo inventou, né? Globo, Rede Globo, sei lá, não lembro mais. Mas não foi. A Globo e a Rede Globo. Atenção, de novo, pessoal, quem inventou essa história foi ele, ao botar na declaração de renda dele que ele tinha. Daí vem uma história complicada que também a gente pergunta, que história é essa de ter uma opção de compra que cota, tem uma cota, né?
que em dezembro do ano passado, quer dizer, agora, ele desistiu. Então, essa coisa que ele nunca teve, na verdade, ele tinha até 15 de dezembro do ano passado, ou 10 de dezembro. O que aconteceu em dezembro do ano passado explica. Olha, sem acusar de nada, é explicar. Eu, se fosse o promotor, eu falaria, era isso que eu diria. Não, o senhor me explica, eu só não entendi. No dezembro, agora o senhor assinou o quê? Não, desistimos da opção. Porque seria explorado pela imprensa. Ele foi visitar o apartamento? Foi, né? Parece que a mulher foi, tem testemunhas. Sim, ele foi. A cozinha, foi junto ganhou com uma ele. cozinha. Ele ganhou a cozinha foi entregue lá, isso não foi debatido no telefone. São essas as coisas que estão se perguntando. E ele continua a ignorar as perguntas. Ele resolveu, já não funciona, ele resolveu falar Luiz? Alguma coisa. Ficar quieto, não falar. Não posso. Eu vou falar, como ele fez nesse discurso aí, né, que você acabou de mostrar. Mas ele não toca em nenhuma dessas coisas aqui que a gente falou. Essas são as essenciais. A cozinha, a reforma, a opção de compra, a desistência, não fala. O imposto de renda dele, o que ele fez. Não fala, como você lembrou. O que ele estava fazendo, metido numa quadrilha, numa arapuca imobiliária, que lesou 3 mil pessoas. Como é que é isso? Olha, desculpe, só estou perguntando, não estou ofendendo ninguém, só perguntando. Guzzo, a última pesquisa da Datafolha mostra que 62% ou 64%, não sei, dos entrevistados acham que houve uma troca, uma barganha. De favores contra o apartamento. Claro, não, no apartamento e no sítio. É isso que vai se apurar. Pronto, quer dizer, o povo não é bobo, não. Numa investigação. Tá, mas o povo acha ou não acha. E achar não vale. O que vale é... Ou se o povo achar, é muito importante para as decisões mais um motivo para ele explicar. Vai tomar. Mais um motivo para ele explicar. Mas valer é só quando vale depois que isso estiver apurado, investigado e com uma decisão. Seja para dizer, de fato, não existe nada, seja para dizer, sim, tem. Se é legítimo, não é. Agora, ele simplesmente não quer falar nada, responder nada, você entende? Agora, o Lula aí, com 60% achando, ou 70%, sei lá quanto, e nesse discurso dele, e em tudo que ele tem falado, nos discursos lá no aniversário do PT, no discurso do programa eleitoral político do PT, né? Ele precisa prestar muita atenção numa coisa. Augusto, ele não fala para a gente, né? Não fala para os ouvintes dessa sua emissão aqui. Não. Ele não fala para um monte de gente. Ele não fala para os 50 milhões de pessoas que votaram no Aécio. Não fala, ele ignora. Isso para ele não existe. Ele fala para um povo dele, entende? É aí que ele está jogando toda a partida dele. Tanto faz que esse pessoal acredite, não acredite, 60%. O raciocínio dele, eu não posso fazer nada o que resta a respeito disso. Mas eu vou batalhar no que me resta. Eu vou tentar ampliar o que me resta o suficiente para eu conseguir ganhar uma eleição de novo. É isso que ele está fazendo, né? Quer dizer, ele não está, então, mas Lula não faz nenhum sentido dizer isso. Não faz. Mas ele não está querendo fazer sentido, ele não está querendo convencer o juiz, não está querendo que aliás, o juiz que nem chamou ele a nada por enquanto, né? O juiz da Lava Jato. Ele não está falando para as pessoas que não gostam dele, para as pessoas que são contra o PT, ele não está falando para isso, ele está falando para o público que ele tem e que tem tanto direito de achar as coisas como todos os outros. O público considera que ele é o melhor presidente que o Brasil já teve, é o cara que ajudou a gente. Certo ou errado, não importa, você entende? Não tem a menor importância. Tem importância que os caras acham em como eles vão se manifestar e quantos eles são. Aí é que tá. Meu querido, a história começa e acaba aí. Agora, Guzzo, isso tudo nos remete a um artigo brilhante, de novo, repito, que você publicou na Veja
desta semana. São 2 páginas na edição desta semana, repito, e o título é Agonia Moral. Eu vou citar só um trecho aqui para você resumir essa tese que me pareceu perfeita. O ex-presidente Lula perdeu o bem mais precioso que poderia ter, a força decisiva para tornar-se alguém que vale a pena como pessoa e como homem público. Essa batalha perdida é complicada. Essa eu acho que ela é complicada, ela acho que não tem volta, você não reconstrói esse tipo de coisas quando você perde, né? Ele é isso, Augusto, independente do futuro político que o Lula venha a ter, ele perdeu a força moral, não é? No sentido, ele não é uma pessoa em quem se possa acreditar, ele entrará, isso está também já definido, ele não entrará a biografia dele, não vai entrar na história do Brasil da maneira como ele imagina, como o PT diz, né? Segundo, como se diz hoje, segundo a narrativa, né? A narrativa, hoje a palavra é essa. A narrativa. Tem história, caso... A narrativa, não, a narrativa. Segundo a narrativa do PT, o Lula, segundo a narrativa do PT, ele não existirá, né? Não. Porque ele pelas razões que estão expostas aí no artigo, aqui, muito bem expostas. Muito obrigado, querido. Ele quebrou esse conjunto de atributos que uma pessoa tem, que são indispensáveis, né, para o cara ser considerado um cara decente, né, Augusto? Para ser considerado uma pessoa que tenha, como se diz, uma pessoa que tenha força moral. Quando o contrário disso é ser desmoralizado. Agora, você se desmoraliza fazendo discursos como esse que o artigo já estava escrito. Exatamente. Mas ele fez esse discurso como esse que você acabou de ver. Não é possível você fazer isso sem se desmoralizar. Como não é possível remover da vida dele o que já aconteceu, Augusto, que é uma coisa que chama empreiteira. Se você não quiser falar de mais nada, basta você falar disso. Empreiteira, e você não consegue mais apagar o fato de que ele recebeu 27 milhões de reais em grande parte dessa empreiteira. A outra parte vem de empresas que estão mal afamadas quanto as empreiteiras. Mas, enfim, essas empreiteiras não é nem questão de você gostar ou não, são empresas que têm sido condenadas, os diretores delas têm sido condenados a penas de prisão. Eles têm confessado crimes. Algumas dessas empreiteiras já concordaram em pagar uma indenização ao Estado pelas coisas que eles fizeram de errado. Dessa gente, ele recebeu 27 milhões. Acordo de leniência. Dessa gente, ele recebeu 27 milhões de reais. Como é que você apaga isso? Então, quando está dizendo essa batalha já está perdida... Entre 2011 e 2014. Como você pôs aqui. 4 anos depois parou, porque daí não dava mais, sim, tá certo, né? E 27 milhões, depois mais, sem contar. Então não precisa que... A viagem de jatinho, antena de celular a 100 metros do sítio que utiliza Atibaia, as obras de reforma, etc. Agora, leiam então, o artigo. Vejam bem, gente, pensar um segundo. Que importância tem que se ele fez a reforma no apartamento, se no sítio foi não sei quem que pagou? Eles já pagaram 27 milhões de reais para ele, que ele admite. Eles pagam, eles sustentam o tal Instituto Lula, o funcionamento daquilo. Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar aluguel, umas coisas, sei lá, tem as despesas, tem funcionários. Eles não gostam de pagar aluguel, não. Bom, enfim, eles moram sempre de graça. Mas, isso já está feito, entende? Não adianta, aí não tem nada a ver com a Veja isso. Entende? Não tem nada a ver com o Augusto Nunes. Com a Rede Globo. Com a Rede Globo, porque a Rede Globo não deu 27 milhões. Foi as empresas. O único jeito, então, voltando ao que eu estava falando antes, você ignora, isso não tem resposta, não tem como discutir. Você ignora, você não fala nada, entende? E faz um discurso super agressivo, né, para o seu público. Esse que você quer. Essa gente não pode me largar. Eles têm de ficar
acreditar que eu fui um cara que foi muito importante, que eles devem o pouco que eles têm a mim, que todos os outros são muito piores do que eu, porque essa é a minha única esperança. Então, é essa a posição que ele está. Você fornece argumentos para que essa tropa dele possa, pelo menos, discutir então, aí ele diz que ele vai ser agressivo, que ele vai bater. Acabou o Lulinha, paz e amor. Exato. Agora, Augusto, esse homem que está nessa situação, ao mesmo tempo, ele não é surpreendente que ele esteja fazendo, tenha feito, né? O que a gente vê que é abandonar de uma maneira quase pública o governo da Dilma. Ele resolveu ficar contra. Exatamente. Porque ele, em volta dele, se chegou ao acordo, assim, olha, uma das saídas é a gente ficar contra o governo e dizer que a culpa pela situação econômica agora é do governo da Dilma, que não é que tudo foi bem no governo dele. Olha, eu não fiz nada. Ele fez no tudo governo certo. Dessas coisas. Quem fez foi o governo da Dilma. Mas aí, realmente, é você jogar tudo realmente para o mar. Tá Quem certo? teve a Qual ideia é a de botar a solidariedade? Dilma lá, né? Mas, de novo, ele não vai discutir que foi ele que pôs a Dilma. Não. Ele não vai discutir que no governo dele essa desgraça econômica já começou. Ele não vai discutir que ele deu lá emprego para um cara, mas que não adianta nada se você... Ele deu emprego? Não. Na economia, no tempo dele, criou-se empregos que sumiram. Não adianta, o emprego você precisa ter todo dia, né? Não é? Com você não é assim? Claro. Não adianta você ter emprego num período... Aí depois você perde. Depois você perde. E vai direto para a porta da miséria, como é do cara que ganha salário mínimo. E pode ficar alguns anos sem recuperar isso aí. Ele não tem 27 milhões de reais na poupança. Ele não tem plano de aposentadoria. Ele não ganha apartamento, quando ele sair do sítio. emprego, ele não ganha nada. Ele não mora de graça. Não. Não tem ninguém que more e que dê para ele um apartamento, uma casa, um barraco para ele morar de graça. Esse cara perde o emprego, ele vai direto para o limite da miséria. Entende? Então, o que adianta tudo isso? Mas ele diz, ele ignora essa discussão. Ele fala, não quero saber isso. É culpa da Dilma, do governo da Dilma. Porque o povo está com raiva da Dilma, é claro, ficam sempre com raiva do governo que está na hora, né? E eu aí, paciência, não tenho nada contra a Dilma, pessoalmente, mas eu não vou ficar do lado dela. Mas ele está interferindo no governo, está mostrando que ele participa desse governo. Também ele ignora isso, entende? Isso é tudo intriga da imprensa, isso aqui, o fato é que esses problemas econômicos não foram criados por mim, e quando eu voltar, eu vou resolver isso tudo e tal. Agora, quais são os próximos passos aí, nós vamos ver, né? A Dilma, a gente já falou aqui umas 15 vezes, né, que o governo dela não existe mais. Pois é, mas ele existe ainda não começou. Passa-se, né? Uma semana, não começou ainda. Agora a gente tem que repetir. Tem um ministro dela, da Casa Civil, que nomeia um ministro. Não é ela que nomeou o ministro da Justiça, o cara é um subordinado dela que nomeou o ministro da Justiça e vai despachar com ele, né? E que foi mal recebido pelo Lula e pelo PT. E que foi mal recebido, ou seja, ela como se diz, ela concorda com tudo, diz sim, se ajoelha, mas não satisfaz o PT, certo, né? Não satisfaz o Lula, né? Então, essa realmente, eu não sei qual é quanto tempo você está se tratando como realmente um pano de chão, né? Pô, peraí, então... Agora, aí que está, Gus, nós chegamos à etapa das considerações finais. Eu queria que você comentasse o seguinte. Você próprio lembrava agora há pouco que a gente trata desse assunto de forma recorrente. Estamos sempre comentando e tal. Até quando o Brasil suporta isso? Eu sei que você não faz. A gente aqui só faz prognóstico depois. Não, mas essa é uma pergunta. Pois é, mas essa pergunta é cabível. Porque não tem sentido. Ela é feita todo dia, a gente se faz a si próprio essa pergunta. Não, Augusto,
Eu lembrei, também já falei, olha, é muito difícil você ter algum tipo de avaliação, de parâmetro para isso, né? Porque nunca teve antes, nunca teve um governo desse jeito como o dela. Não. Eu falava isso, a gente falava Isso. há pouco. Mas agora mandaram embora o ministro da Justiça dela com humilhação, né? Veio um que é praticamente um servidor do tal Jacques Wagner, que obedece às ordens do Lula. Então, mais do que isso, em termos de coisa nunca vista. Exato. Então, normalmente não aguenta, alguma coisa vai arrebentar do lado contra ela, né? Vai arrebentar, acho que politicamente deve ser, né? Porque ela também não tem solução para a questão econômica, né? Não. Não haverá mais emprego no mês de abril, nem de maio. Não haverá, né, mais crescimento nos meses que estão aí afora. Não haverá. A inflação parece que estão conseguindo segurar, mas ela é um bicho perigoso. Né? E não há dinheiro para comprar também. E não há dinheiro para fazer nada, não há dinheiro para... Ela não tem uma única ideia de governo, né? Não, ela fala em reforma de uma Previdência, mas não é um plano, é um desejo. Precisamos reformar a Previdência porque assim não vai. Bom, mas isso não é suficiente. Você quer reformar para fazer o quê? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada. Tá? Tem do outro lado, do lado do PT e do Lula, um programa econômico que também não é um programa, é uma lista de bombas para jogar em cima da Dilma. Aumento de 20% na Bolsa Família, dobra o salário mínimo, dá crédito para todo mundo. É uma coisa para nem o Maduro na Venezuela faria isso. Mas, de novo, é na coisa. Vamos fazer isso. Essas coisas dificilmente vão passar, mas vai ficar quem a gente era a favor e a Dilma era contra. Entende? Quem sabe lá em 2018 a gente tem a nossa passagem, porque fora disso eu também não tenho o que dizer a respeito das outras coisas. Então, a Dilma aguenta esse bombardeio, ela está sendo bombardeada pelo partido dela, sendo bombardeada pelo Lula, bombardeada pela oposição, bombardeada pela mídia. E no Congresso, o que ela conseguiu, lembra? Eleger o líder da bancada do PMDB, que depois que foi eleito, nunca mais ninguém falou no nome do cara. E como você lembrou, o Lula manda embora o ministro dela. E o Lula manda embora o ministro dela. Então, aguenta, não sei. Augusto, é uma vida no dia a dia, tá certo, né? Isso. O que normalmente se faz nessas coisas, uma hora chega a um grande acordo, né? As pessoas que finalmente decidirão, e que, no caso, são os senhores deputados federais e os senhores senadores. Finalmente, quem vai decidir na questão fica ou não fica são eles, tá certo, né? Com influência de um bando de gente, certo? São eles que vão decidir. Ou, se isso caminhar pela justiça, serão os juízes, etc. Esses, uma hora, vão chegar a uma conclusão. Eu, honestamente, não sei qual é a conclusão que eles vão chegar. Guzzo, foi um prazer conversar com você, como sempre, sobre assuntos complicados. Bem né? complicados. Semana que vem tem mais. Estaremos de volta com outro Sem Edição com José Roberto Guzzo na próxima terça-feira. Até lá.